Como gabaritar português em concursos públicos, gente? Sejam bem-vindos ao nosso canal Como Passei, podcast dos aprovados. Para você que não me conhece, meu nome é Anderson, trabalho no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Na minha carreira fiz 90 concursos, é isso mesmo, 90, reprovei em torno de 80, passei em torno de 10. Eu falo para você com orgulho, nunca tive vergonha de falar das minhas reprovações, porque eu sou uma pessoa normal, cheia de falhas, e essa é a minha maior virtude, nunca desisti, beleza? Ó, chegou agora, já se inscreve aqui no meu Instagram, e também o Telegram, cara, o Telegram do nosso canal. Eu, Michael e Rogério, a gente troca uma ideia lá no Telegram com você, é uma informação mais íntima ainda, e eu vou te lembrar no final. O link eu estou deixando aqui na descrição do nosso vídeo. Depois que você terminar, abre em mais descrição, tá lá o link, clicou, entrou, é direto, não precisa de senha, não precisa de nada. Beleza? Cara, vamos lá. Como gabaritar português nos concursos públicos? Caramba, essa matéria aí é matéria que cai em todos os concursos. Como que eu vou gabaritar essa matéria? Realmente, vamos trocar uma ideia, gente. Sabe o grande problema, muitas vezes, nosso grande problema é porque a gente deixa de lado uma das matérias mais importantes do concurso público, o português. Por que eu estou falando isso para você, gente? O nosso cérebro pensa o seguinte: poxa, eu falo português. Eu sei falar português. Essa matéria é uma matéria que eu posso aprender depois. Agora, o direito, não. Eu não sou da área do direito. Contabilidade, não. Pô, economia, raciocínio lógico, matemática. Essas matérias eu preciso dar mais ênfase. Eu preciso dar mais ênfase no direito constitucional, administrativo. Português eu aprendo, tranquilo. Porque português, português. Eu falo português. Pois é, gente, isso daí ele ocorre no nosso cérebro, sim. Muitas vezes a gente deixa de estudar o português. Percebe? Você é concurseiro, você sabe o que eu estou dizendo. O português você deixa de lado. E aí você começa a estudar as outras matérias, porque as outras matérias que você precisa tirar, porque o português, beleza, eu vou ali mais ou menos. Só que, me fala, quantas vezes você gabaritou português? É muito difícil. Quantas pessoas que você conhece que faz uma prova e fala, gabaritei português? Você percebeu? E às vezes, uma questão de português que você errou te tira do concurso. Uma questão. Porque concurso público é detalhe. É detalhe. E eu, no começo, quando eu estudava para concurso público, eu era horrível em português, mas para mim o português eu aprenderia depois. Eu tentava tirar nas outras. O que acontecia em português? Eu ia muito mal. Eu ia muito mal. Aquelas perguntas da Carlos Chagas, que eram perguntas bem elaboradas, de concordância, crase, colocação pronominal, regência, pontuação e tudo mais, eu ia mal. Eu falava, caramba, mas poxa, como que eu ri isso? E eu dava mais ênfase às outras matérias. Claro, existem exceções como a FGV, que ela faz um português da NASA, que por mais que você seja doutorado em português, você não acerta todas. Mas, de toda forma, quanto mais você estudar a matéria de português, melhor para que você aprenda, inclusive, a escrever, para você fazer uma dissertação, uma redação e tudo mais. Português, eu posso dizer para você que é a matéria mais importante que tem concurso público, porque ele cai em 90% dos concursos, 99%, vai. Só não cai nesses concursos públicos jurídicos. Só isso, que já é defensor, promotor. CNU, achei muito estranho não cair para nível superior, mas tudo bem. Mas o português é o que pede em todos os concursos. E se você não tiver uma boa base em português, ele pode te tirar do concurso público. Não é brincadeira que eu estou dizendo, gente. Aí você vai falar assim, poxa, mas eu vou estudar aquelas coisas. Não é que você vai estudar aquelas coisas de português. Você tem que pegar um edital de um concurso, conhecer aquela banca examinadora daquele edital, ver como aquela banca examinadora elabora aquelas questões de português para você matar ali em cima ali daquela banca aquele português. Ah, mas como eu vou estudar português para cada banca? Por isso que eu estou dizendo para você. Se você tiver uma boa base de português, você sempre estudar o português, quando sair o edital, aquela banca, sei lá, VUNESP, Carlos Chagas, Sesgran Rio, você vai pegar aquela banca e vai ver como que ela pergunta o português. Você já tendo a base formada, você investe ali naquele tipo de pergunta. Pô, os caras gostam de pedir muita crase. Então eu vou fazer muita questão de crase. Pô, os caras eles pegam um chato ali e oração subordinada. Pô, aquela coisa chata. É a prova? Não tem jeito? Tá bom, tem que aprender. Vamos para sintaxe? Também tem que ir.
Por isso, gente, que muitas pessoas deixam de passar, este foi o meu caso, 90 concursos públicos, em português, justamente por quê? Porque o português, ele tira você por causa de uma questão. Quer ver um exemplo que aconteceu comigo? A prova, o estilo de prova que eu mais gosto é CESP, certo ou errado. Sempre adorei esse tipo de prova, porque eu aprendi a fazer prova CESP. Eu vi o jeito que eles perguntavam, a maneira como eles faziam as perguntas, e aí eu peguei o jeito. Só que em português ele me pegava bastante, me pegava bastante. Falei, caramba, cara, eu vou ter que ir bem em português. Fiz prova para a Polícia Federal, para escrivão e agente da Polícia Federal. Inclusive é uma prova que eu passei, hein? Português de 20, eu acertei 18. Fiquei com 16, porque uma errada anula uma certa, né? Eu acertei 18, fiquei com 16 líquidos em português. Foi o que me ajudou a entrar. Fiz 80 pontos líquidos de 120. 80 pontos líquidos de 120. Pensa que 16 pontos, poxa, de 64, era para ser 64. Vamos supor que eu fosse muito mal em português, eu ficaria com 64. Eu fiz 80 pontos líquidos. A nota de corte foi 70 e pouco. Português me colocou lá dentro. Quer ver outra prova? ANS, especialista em regulação, salário hoje aí de 16 mil. Eu passei em terceiro lugar. Por quê? Português eu gabaritei. 20 itens de português, eu gabaritei os 20. Quando eu corrigi, nem eu acreditei. Nem eu acreditei, eu fiquei de boca aberta. E a nota de corte, foi uma prova bem difícil, inclusive, só para você entender. A nota de corte ela foi tipo 62. 62, hein? De 120 líquidos. Eu fiz mais ou menos 66. E eu fiquei em terceiro lugar. Terceiro lugar. Porque eles só iam corrigir 9 provas. 9 provas. Entendeu? Você imagina. Aí eu fiquei, acho que em quinto, sexto, alguma coisa assim. Aí com a minha redação subi para terceiro lugar. Aí no final só ficaram 4, porque era uma vaga, 2, eu não sei, alguma coisa assim, só que depois rodava, né? E só classificavam os 4 primeiros. O resto, a partir do quinto, estava eliminado. E eu fiquei em terceiro lugar. Português me colocou lá dentro. Eu acertei as 20. 20, imagina. Então, em tese, se você tirar de 100, de 120, 20 questões, de 100 questões, eu fiz 44 líquidos. Foi uma pontuação baixa, claro que é baixa. Para a prova CESP é baixo, para você que quer passar, foi uma prova atípica, tudo bem, foi uma prova atípica, mas o português me deixou lá dentro. E é por isso que eu estou te falando para você como gabaritar português. Estudando, gente. Estuda mais essa matéria, prioriza essa matéria. Porque essa matéria, cara, português, é uma matéria que muitas vezes a gente deixa de lado. E eu fiquei pensando esses dias, cara, todos os concursos, a maioria dos concursos que eu passei, eu quase gabaritei português. Quer ver? Outra prova que eu passei, eu trabalhei SP-Prev, São Paulo Previdência, analista. Uma prova bem difícil também, foi a VUNESP na época. Eu errei uma de português. Uma de português. Acho que eram, não sei se eram 15 ou 10. Mas eu errei uma. Foi o que me colocou lá dentro. Pra você ver, gente. E o português, ele é tão essencial no mundo dos concursos públicos que é a matéria que sempre cai. É a matéria que cai. Cai todas. Sempre cai. Todas as provas. E você vai negligenciar o português por quê? Português eu já manjo. Mas você gabarita toda hora? Muito difícil. É muito difícil você gabaritar toda hora. Por quê? Porque você procrastina essa matéria. Não, português não, eu vou no direito, eu vou na contabilidade, eu vou não sei aonde. Estuda português. Estuda português. Vamos supor que você já tem muita base de português. Pô, Anderson, eu tenho uma base muito boa de português, eu estudei muito já. Faça muitas questões de português, então. Faça muitas questões. Exaustivamente, de várias bancas. Seleciona lá o banco de questões que você tem. O que mais cai? É crase, é concordância, é regência, é colocação pronominal, é pontuação, é sintaxe, é o quê? Pega todos os dias e faz muitas questões de português. Porque você vai ficar. Puta, cara, você vai ficar muito fera em português. Quando você for fazer a prova, o português você já vai ter garantido ali seus 90%. Imagina, cara, foi o que aconteceu comigo, foi o que eu consegui, onde eu consegui minhas aprovações nos concursos públicos. Não foi porque eu fui bem nas outras matérias, foi porque o português me fez ir bem nas outras. Porque o português ele me levou lá para cima. E aí foi assim que eu passei. Quando eu passei no metrô de São Paulo, CPTM, de 25 de português, eu acertei 23. E eu lembro que também tinha 25 de matemática, eu não fui tão bem matemática, mas os 23 de português me botou lá dentro.
Tanto é que eu perguntei pra galera lá dentro, como vocês foram no português? Eles acertaram lá em torno de 18, 19, mas eles iam bem na matemática, eu não. Mas o português me fez ir lá pra frente. Por quê? Porque eu acertei 23. Então é nesse sentido que eu queria ajudar você, gente. Não menospreze português, gabarite português, fazendo como? Estudando muito português. E uma coisa também que era o meu calcanhar de Aquiles em português, resolver questões de interpretação de texto, que ele coloca, o autor quis dizer blá blá blá. Aí você lê o texto e não entende bulhufas do texto, porque normalmente eles colocam textos difíceis. E como que você faz para acertar? É você ler muito, você ter leitura, você ter vocabulário, você ter compreensão, você compreender as coisas. Você ler jornal, é você abrir o Google, você abrir a UOL, você abrir o Gmail, você ver notícias, mas não notícias de fofoca, você vê notícias, as pessoas escrevem, você começa a entender. Isso daí é o que? Você está a todo tempo ativando o seu cérebro a compreender. O português é isso. Muitas vezes você vai muito bem na matéria de português em geral, mas na interpretação você não vai, porque você não lê muito. Então começa a ler, começa a entender, começa a compreender e fazer questões, quando eu falo para você, pega o banco de questões lá de onde você assina, onde você vê, e pega as questões de interpretação. Lê lá aquele texto grande, leia mesmo, e aí faz as questões de interpretação. Ali você vai entender como é que funciona. Beleza, gente? Então é isso aí, olha só. Vou te lembrar novamente, se inscreve aqui. Tá vendo aqui, ó? Se inscreve aqui no meu Instagram e no nosso Telegram, que eu tô deixando na descrição. Telegram, cara, lá é intimidade mesmo. Tá na descrição desse vídeo. Vai em mais aqui, a gente vai terminar agora o vídeo. Abre lá o Telegram, clica que já entra direto. Não precisa fazer nada. E aí você entra lá e a gente ajuda você, beleza? Fico agradecido por você ter ficado até aqui, é porque você confia no nosso trabalho. Obrigado mesmo. Até o próximo vídeo. Valeu.